Boa noite, me chamo Hugo Moisés de Oliveira Nunes e sou estudante da Faculdade Baiana de Direito. Hoje trataremos sobre o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. A Lei nº 13.709 de 2018, também conhecida como LGPD, que entrará em vigor em janeiro de 2021 após o seu adiamento, terá aplicação transversal, ou seja, se aplicará a todos os setores que titulem dados pessoais e agentes de tratamento, devendo todos esses setores se adequarem e adequarem suas operações de tratamento a esses dados à nova legislação, que não deve ser vista como uma ferramenta burocrática, mas sim como uma documentação que reflete no processo de aprendizado pelos agentes de tratamento. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, tem um papel essencial e indispensável nessa adequação de tratamento, cabendo a ela o importante papel de orientar, indicar as ferramentas necessárias e fiscalizar o cumprimento da regulamentação. Contudo, para isso é necessário que a autoridade seja constituída de maneira bem estruturada e madura para realizar suas funções. Para compreender como esse processo de adequação e conformidade à lei, é necessário buscar na própria lei as ferramentas disponibilizadas para essa realização. Uma dessas ferramentas que demonstra conformidade à lei é o relatório de impacto à proteção de dados, como traz o artigo 5º, inciso 17º da LGPD. O relatório de impacto à proteção de dados é uma documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, como também as medidas de salvaguarda e os mecanismos de mitigação desses riscos. Sendo necessária, antes da elaboração do relatório, uma avaliação de impacto que avalie o impacto das operações às liberdades civis e os direitos fundamentais dos titulares. Tais ferramentas são fundamentais para a adequação do tratamento de dados em conformidade à LGPD. Apesar de novo como instrumento na legislação brasileira, os relatórios de impacto já eram uma ferramenta existente há um bom tempo na legislação europeia, da União Europeia, fonte de inspiração para a elaboração da nossa LGPD. A legislação europeia está diretamente associada à perspectiva de risco, de identificar e avaliar, como também prevenir esses riscos, sendo em algumas situações os relatórios causas de cessão de dados que representem altos riscos aos direitos dos titulares, como também foi previsto pela LGPD. O relatório de impacto está diretamente associado a uma perspectiva de risco e deve ser visto como instrumento de apoio nas atividades de tratamento de determinada organização, para que nas atividades de tratamento elas realizem e tenham uma boa governança e respeitem as obrigações legais que lhes são impostas, não como uma mera documentação do controlador. A ANPD poderá dispor como deve ser esse documento e o que ele deve conter, devendo também sugerir modelos e estruturas de relatório, para auxiliar os agentes de tratamento a entender como deve ser feito, porque grande parte desses agentes são pequenas e médias empresas, e o pagamento para a elaboração do relatório impactaria diretamente nos recursos da empresa. Portanto, a recomendação da ANPD de como deve ser a elaboração desse documento é indispensável para a real efetivação da LGPD. Apesar do texto da LGPD associar os relatórios de impacto somente aos controladores pela interpretação sistemática da lei e de que o operador está diretamente ligado ao controlador e que este realiza o tratamento de dados em seu nome, ambos devem elaborar tal documento. Deve haver uma descrição dos procedimentos que envolvam as operações de tratamento de dados, questionando-se se a forma como o agente de tratamento trata esses dados é capaz de gerar riscos. O risco é geralmente referido como um futuro possível perigo, que pode ser previsto até certo ponto, sendo usado para prever eventos futuros e com isso tomar decisões. Verifica-se que o risco no contexto da proteção de dados é uma questão subjetiva, pois depende da conveniência do controlador, sobre quais riscos serão priorizados a mitigação. É relevante que sejam traçadas orientações pela Agência Nacional de Proteção de Dados para servir de guia aos agentes de tratamento, para que entendam como mensurar esses riscos através do desenvolvimento de uma matriz de risco, que é baseada na metodologia de avaliação. São definidos a princípio dois tipos de riscos: os riscos à liberdade civis e os riscos a direitos fundamentais. Podemos considerar como direitos fundamentais os que estão positivados no artigo 5º da Constituição Federal, e como liberdades civis a intimidade, a privacidade, a liberdade de pensamento e a liberdade religiosa.
como também riscos aos novos direitos dos titulares de dados, no qual estão elencados do artigo 17 ao 21 da LGPD. Portanto, deve haver uma boa fiscalização da NPD para que empresas cumpram a lei e respeitem os direitos de todos os titulares. Apesar do relatório ter uma natureza que busca, em primeiro lugar, a prevenção, a redação da LGPD prioriza a mitigação de riscos, que é a redução dos danos causados pelos riscos e redução dos riscos já existentes que ainda não tenham gerado danos. Para melhor compreender, vamos separar os termos para a explicação das medidas de salvaguarda e mecanismos de mitigação de riscos. As medidas podem ser entendidas como ações afirmativas do controlador para reduzir ou gerenciar os riscos de maneira efetiva. A salvaguarda, medidas preventivas para potencializar a cessão de riscos ou a redução de danos causados, como contratação de um seguro referente especificamente à segurança de dados. E os mecanismos, como o conjunto de ações que contribuirão para a mitigação dos riscos envolvidos na operação. O papel do relatório de impacto é avaliar, mapear, planejar, implementar e monitorar todo o processo de conformidade com as leis de proteção de dados. É um documento que indica todo o mapeamento realizado, indicando os riscos identificados e as formas que o controlador pretende abrandar esses riscos. A avaliação de impacto pode ser usada para diferentes propósitos, como avaliar o impacto de incidentes de segurança, avaliar impactos de novas tecnologias, de novos produtos e tudo isso. O papel do relatório de impacto é ser uma ferramenta de governança de dados a ser internalizada no cotidiano da organização. É um documento vivo que tem que estar constantemente atualizado e, com isso, sendo atualizado de acordo com os desafios atuais, contribuindo assim para o desenvolvimento de um ecossistema saudável de uso de dados pessoais no Brasil.